Bom dia a todos. Bom dia. Em mais esse momento de meditação, de reflexão que nós fazemos aos sábados de manhã, o Espírito em Foco, para que nós possamos irmos conhecendo um pouquinho mais, de nós mesmos, da nossa necessidade espiritual e também, consequentemente, melhorando a nossa caminhada e também podendo ser um pouco mais feliz. Nós utilizamos para a nossa reflexão, para irmos acompanhando o pensamento, Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, que é uma obra da psicologia transpessoal que a Joana nos presenteou como habitantes de um mundo ainda de grandes dificuldades, para que nós possamos ir entendendo-nos um pouco mais. Nós estamos conversando sobre o item ainda realidade e ilusão, já no seu final, como nós colocávamos aí na prece, lembrando os grandes impeditivos da nossa caminhada, porque caminhar não é apenas seguir, percorrer uma distância, ganhar alguma coisa, conquistar alguma coisa. Isso não é caminhar. Muitas vezes a gente caminha longo período da existência sem se dar conta da importância desse período. A gente já teve oportunidade nas entrevistas de conversarmos com pessoas bastante idosas, coraçõezinhos que já percorreram aí um tempo já longo da existência, como nós também pretendemos percorrer, se não formos embora mais cedo, todos nós teremos uma caminhada aí na existência, e as pessoas lamentando que, se pudessem, voltariam no tempo. Muitas vezes escutamos a pessoa falar: se eu pudesse voltar 20 anos, 30 anos da minha vida, Então isso significa que a caminhada não foi percebida, não foi aproveitada no sentido do crescimento pelo Espírito, que agora se vê às voltas, com reflexões que levam a entender que ele perdeu tempo, ou perdeu alguma coisa. Então, perceber essa caminhada é muito importante. Por quê? Porque quando nós percebemos o caminho que estamos caminhando, nós podemos tomar decisões significativas para poder aproveitar melhor essa caminhada. Até mesmo as provas, Porque passar pelas provas, ensina-nos o Espiritismo, rebelados contra Deus, contra as leis da vida, é simplesmente uma perda de tempo. Porque Deus jamais vai permitir que a sua criatura passe ou experimente alguma coisa que ela não precise para o seu aprendizado ou para o seu crescimento. Então, não perceber esse caminho revoltado, e a revolta é um processo realmente de ignorar completamente o efeito daquilo que nós estamos passando, é perder tempo. E é isso que muitas vezes faz com que a pessoa lá na frente tenha vontade de voltar no tempo, e se eu pudesse voltar 20 anos, 30 anos. Outro impeditivo é também a vaidade. Nós queremos nos vestir por fora ou conquistar por fora, o que na verdade nós deveríamos estar vestindo e construindo por dentro. Então, como não conseguimos nos vestir por dentro de uma roupagem espiritual mais satisfatória, mais iluminativa, mais tranquila, nós queremos então fazer isso por fora. Não há nada errado em procurarmos o bom gosto, termos as nossas coisas, não há nada errado com isso, mas não pode ser só isso. A vida não pode ser só uma busca de coisas materiais para nós agregarmos a nossa caminhada de maneira a que sintamos-nos confortavelmente instalados. A gente pode estar bem instalado, bem vestido, bem instalado, bem acomodado, com um bom emprego, com coisas boas, mas por dentro, à margem da vida, como um andarilho que estivesse com um saco nas costas, como diz o Kiko, por aí, um saco nas costas andando, como a gente encontra às vezes na rodovia. Você vai indo na rodovia e encontra pessoas literalmente com uma trouxa nas costas andando pela rodovia. A gente pode ter tudo e não ter nada. Ter tudo aqui no mundo das formas, e andar pela vida com um saco nas costas, ou seja, perambulando sem uma morada verdadeira dentro de si mesmo, que é o mais triste, o mais desconfortável, o mais doloroso, é a gente não estar bem conosco mesmo, estar bem por dentro, porque aí nós estaríamos andando, perambulando pela vida sem sentido, numa vida sem sentido. Então essa é uma reflexão importante
para a gente fazer. Lembrando que essa caminhada que nós fazemos na Terra, ela é uma caminhada de realidade, não de ilusão. Fugir da realidade para a ilusão, atrás de qualquer artifício que seja, é uma estupidez nossa, porque é perder tempo, né? É perder tempo. E quando a gente não reconhece do lado de cá, que perdeu tempo, vai reconhecer do lado de lá, o que é mais trágico, né? Porque aí não dá tempo de fazer muita coisa mais por aquela vida, por aquela existência, não tem o que fazer mais. Já passou, ficou para trás. Quando muitas vezes pessoas que levaram uma vida singela, de trabalho, de dedicação, de carinho, de amor, de muita vivência, né? A pessoa às vezes chega planificada no mundo espiritual, porque não se prendeu a nada e ao mesmo tempo serviu quanto pôde, amou quanto pôde, fez tudo o que podia dentro do seu coração sem revolta, sem rebeldia, né? Sem lamento, e aproveitou bastante a existência nesse sentido. Então é importante que a gente medite um pouco sobre esta realidade. A vida não pode ser uma ilusão. Nós não podemos caminhar na estrada da ilusão. Porque me disse um espírito amigo certa feita que a melhor coisa da vida é desiludir-se. Diz que a desilusão é a melhor coisa que pode nos acontecer. Porque quando a gente se desilude, então nós estamos numa caminhada boa. A gente está acordando para a realidade, né? Quando a gente se desilude. Então, porque viver iludido não é bom. Acreditar miraculosamente em coisas para poder fazer sentido para que a vida continue não é bom. Porque a vida é uma realidade e não uma ilusão. Ela é real, as experiências são reais, elas são iluminativas, né? Elas servem para nos ajudar a construir uma bagagem espiritual que vai nos ajudar nesse processo de evolução que nós estamos. Nós viemos cá para a Terra para superar sentimentos, para nos reconciliar com as pessoas, para fazer mais aprendizado ainda, para poder estar melhor nas próximas vidas e cada vez mais tendo condições de nos iluminarmos e, consequentemente, ser mais feliz, né? Porque o homem feliz não é aquele que está na Terra materialmente realizado ou intelectualmente realizado, mas é aquele que está na Terra bem situado em todas as posições que a vida nos coloca, aproveitando cada uma delas sem revolta, sem lamentações. Por quê? Porque tudo isso nos dá bagagem espiritual. Ninguém está aqui por acaso. E nem foi colocado aqui e ali sem um sentido. Tudo tem um sentido. Estar com quem nós estamos, na família que nós estamos, fazendo o trabalho que a gente está fazendo, na religião que nós estamos, nas propostas de todos os sentidos, ela foi muito apropriada para a nossa necessidade. Aproveitar isso é o grande segredo da vida. Fugir disso é ilusão. Não querer saber disso, né? Querer inventar artifícios para poder ser feliz, sem compreender a vida que está vivendo ou tentando fugir dela, não vai nos adiantar nada. Não vai nos adiantar nada. Davi, tem algum sentimento que dá a gente que a gente está se iludindo, tem alguma sensação? É interessante. A Maíta fez uma pergunta que é muito importante. Como é que se tem algum sentimento que indica que nós estamos iludidos? Sim, a falta de tranquilidade íntima. É estar realizando tudo que você quer e não estar em paz. Aí está o indicativo. Você está fazendo tudo que você quer, tem tudo que você queria, mas não está em paz. Esse é um indicativo de que a gente está fora do caminho. Porque há quem não tem nada, não está realizando quase nada, porque não pode. Tem gente que está até numa posição da vida completamente cerceado de fazer muita coisa, mas está em paz. Então indica que o caminho está certo. O que indica que a gente não está no caminho certo é a falta de paz. Quando o espírito não está fazendo o que tem que fazer, ele não fica em paz. Alguma coisa traz uma intranquilidade, um mal-estar, uma insatisfação. Eu vi uma pessoa dizer, uma pessoa que de uma outra religião, que é muito amiga minha, uma pessoa muito querida mesmo no meu coração, que tem um trabalho na comunidade dela, assim, vocês imaginem alguém que tem um trabalho assim, de dedicação, de carinho, de amor pelo que faz. Essa pessoa, durante 35 anos, tempo que eu conheço ela trabalha, e esses dias eu fiquei pasmo quando ela me procurou e disse assim: Davi, eu não estou bem. Eu, como assim você não está bem? Ela falou assim: eu estou sentindo um tédio muito grande, a minha vida é um vazio. É um tédio muito grande, é um vazio. Como que pode uma vida ocupada com tanta nobreza quanto ela faz, quanto as coisas que ela realiza, e dizer que essa vida é uma vida vazia?
Não tem cabimento uma coisa dessa. Porque o espírito que realiza o que tem que realizar, ele só se planifica cada vez mais. Não tem vazio. O vazio, o tédio, a insatisfação, a falta de paz, é um indicativo que nós não estamos no caminho. Porque apesar dos enfrentamentos, das dificuldades, né, quem está caminhando conscientemente sente paz. Porque a falta de paz não é por conta de não ter problemas. Pelo contrário, os espíritos mais nobres da Terra, aqueles que mais deixaram exemplos para nós, tiveram uma vida bastante atribuladas, cheia de desafios, de enfrentamentos, e foram até perseguidos, foram batidos, machucados. E em nenhum momento, nenhum deles deixou de ter paz, ou reclamaram de estar aflitos, angustiados, por conta dessa caminhada que estavam fazendo. Então essa falta de paz indica que nós podemos estar no caminho errado, apesar de termos tudo, né? Então a gente sente uma afliçãozinha, alguma coisa dentro do coração que indica que as coisas não estão bem, né? Que as coisas não vão bem. Tem passagem lá por trás, gente, ó. Tá? Dá para entrar para a parte de trás lá. Então a gente tem que refletir um pouco a respeito disso, né? Dessa possibilidade de a gente não estar vivendo uma ilusão, não estar vivendo nos campos da ilusão. Porque a ilusão, ela traz o exterior, mas não traz o interior. O que a ilusão faz? Ela mostra um mundo que nós queremos, é aquele mundo que a gente quer. Então, quem tem dinheiro compra tudo que pode, compra tudo que quer, monta, né, um cenário da sua vida como quer, do jeito que quer. Mas não pode montar esse mesmo cenário por dentro. Porque o coração, ele não trabalha com a ilusão, ele trabalha com a realidade, né? Nós vivenciamos estados de realidades interiores, não de ilusão. Então a gente monta um cenário por fora, mas por dentro as coisas não estão bem. E aí o espírito experimenta uma afasia, um processo de aflição contínua, né? Por isso é que a Joana fala da necessidade da busca desta realidade, e ela colocou entre a realidade e a ilusão, que nós já vimos, e ela diz que o despertar das emoções elevadas trazem o quê? Alegria interior. Quando é que a gente sabe que estamos vivenciando emoções elevadas mesmo? Emoções superiores? Quando nós temos alegria interior de viver. Quando temos júbilos profundos, compensadores, que planificam, emulando novas conquistas iluminativas. Quando a gente está sentindo isso, então nós estamos no caminho certo. Júbilos profundos, compensadores. Ou seja, a pessoa não precisa de mais nada para viver, senão daquilo que ela já está vivenciando. E ela está bem, está tranquila, está serena. E isso não quer dizer que não ter enfrentamentos. Só para eu concluir aqui, lembra da senhorinha que eu contei, que tinha os 5 filhos, e as pessoas iam lá e falavam para ela, como é que a senhora pode ser feliz trabalhando de sol a sol, né, de noite até de manhã até de noite, lavando esse monte de roupas, 5 filhos pequenos, cadê o marido? E a senhora que faz isso cantando, feliz da vida, tudo? Aí ela disse, chamou os filhos, todos eles agarraram tudo nela, e ela disse assim, aqui estão os motivos da minha alegria. Eles são os motivos da minha alegria. Eu vivo por eles, eu respiro por eles, eu trabalho por eles. E por isso eu sou feliz. E agradeço muito a Deus de poder fazer tudo isso por eles. Então olha só, o que para nós seria um problema muito grande, falar, aqui estão os meus problemas, ou seja, 5 probleminhas. Quer dizer, eles querem comer, eles querem vestir, eles querem escola. Aqui estão, que eu sei, os 5 probleminhas meus. E ela falou, não, aqui estão os 5 motivos da minha alegria, da minha felicidade. Né? Pode falar, doutor. Retomando a parte da por exemplo, a pessoa está mergulhada na prática do bem, na vida inteira e tal, e chega no momento e ela, nesse momento ela está sem tédio, indicando que ela já está com algum tipo de emoção. Como seria isso? Seria porque ela viu expectativas de que está sendo alcançado nessas expectativas ou... É porque pode... Onde é que está a ilusão dela? É que pode acontecer que mesmo... É o que eu disse, como nós somos criaturas imperfeitas, mesmo escolhendo uma boa caminhada e fazendo um bom caminho, como essa senhorinha, que era uma amiga minha, que fazia tudo na comunidade, assim, era uma pessoa dedicadíssima, mas ela tinha algum tipo de ilusão. Alguma coisa na vida dela caminhava paralelo ao que ela estava fazendo. Então, ou seja, a confiança plena em Deus e na vida não era muito verdadeira assim. Ela estava realmente se desobrigando
né, da questão consciencial de fazer o bem, que ela precisa fazer, que ela aprendeu o que tem que fazer, ela leu lá nos textos da Bíblia, da sua convicção que ela precisa, que ela tem, e ela fiou-se nisso e foi caminhando como se só isso fosse lhe dar o benefício de paz que ela queria interior. Quando na verdade é também o trabalho, mas a dedicação do sentimento naquilo que a gente faz, compreendendo que nós estamos fazendo a coisa certa, no momento certo, que está tudo certo, que não tem nada errado, que o caminho é aquele. Porque se eu vou caminhando para cá, mas, bom, eu vou porque aqui está escrito que eu tenho que ir. Mas, na verdade, eu queria uma vida diferente dessa. Queria outras coisas, queria ir para um outro caminho, mas vou por aqui porque o ensinamento está dizendo que eu tenho que ir por aqui. Então eu vou. Essa é uma caminhada meio dúbia, com um pé em cada canoa. É um pé na canoa do bem, mas um pé na canoa da ilusão. Se chegar num lugar onde tiver um obstáculo, eu vou ter que fazer uma opção, eu vou ter que tirar um pé. E geralmente nós, nesses momentos de grande desafio, nós tiramos o pé do processo virtuoso e colocamos na ilusão. Porque no fundo era exatamente o que a gente queria. Então a gente tem que avaliar muito essa caminhada. O nosso caminho na direção da autorrealização, do bem, não pode ser um caminho de obrigação. Bom, eu vou porque está escrito que eu tenho que fazer isso. Não, eu vou porque eu compreendi, eu quero esse caminho, é um caminho que vai me planificar, que vai me trazer bem, e eu sei que vivendo isso, eu vou estar bem, sem criar ilusões, porque se ficar com o pé na ilusão e o outro na tarefa, vai chegar uma hora que nós vamos ter que tirar o pé de algum lugar. E a gente acaba tirando, geralmente, por causa da imperfeição, nós acabamos tirando o pé da tarefa e botamos ele junto com a ilusão. E ela, apesar de fazer tudo o que fazia, sentia tédio. Estava sentindo tédio. Aí eu conversei com ela, falei, você precisa reavaliar a sua caminhada, verificar a importância de tudo que você construiu. Não valeu a pena ir pelo caminho que você foi, fazer o que você fez? Não foi planificador, não te ajudou? O que é que você sonhava a mais? Você tem que refletir sobre o que é que você estava imaginando que a vida fosse lhe dar, até como compensação, porque às vezes a gente faz isso como compensação. Eu estou fazendo aqui a vida lá na frente, a vida vai me dar aquilo que eu estou sonhando querer, né? Então, o que você estava junto com o seu trabalho de edificação espiritual, o que você estava levando junto? É importante refletir, como nós também. Junto com esse caminho, o que a gente está querendo levar junto? E a gente não deve dar exemplos próprios, mas eu vou falar de uma experiência minha, e é minha, não estou dizendo que tem que ser de vocês. Para mim, eu nunca me vi, não me vejo fazendo, e não tenho outra ilusão de me ver fazendo alguma coisa diferente do que eu faço, em relação a tudo na minha vida. Não tenho perspectiva de achar que eu tenho que fazer uma outra coisa, que eu deveria alcançar uma outra coisa. Tudo que eu tenho, o que eu preciso, já está comigo. Então eu não tenho outra aspiração. Não estou dizendo que vocês não devam ter, que eu não tenho. Então, ou seja, pelo menos até agora, nesse momento, eu não experimentei momentos ainda de tédio, e muito menos de desânimo em relação àquilo que eu faço. Não experimentei até esse momento. Pode ser que para o futuro experimente. Posso estar caminhando com o pé em alguma ilusão e não estou sabendo. Mas conscientemente até agora eu me sinto com os pés dentro daquilo que eu faço. Não sou exemplo para ninguém, né? Essa é a minha luta, é a minha necessidade, é o que eu preciso para mim. Cada um tem a sua necessidade, né? Então, tem a ver com expectativa. Exatamente. Então, ou seja, eu tenho, dentro daquilo que eu faço, eu tenho metas. Eu tenho ideais dentro do que eu estou fazendo, não fora disso. Talvez seja isso que traga esse tédio. É a gente chegar a um momento e ter criado expectativas fora do que nós estamos fazendo e chegar um momento e ver que essas expectativas não vão ser alcançadas ou pelo menos não vão ser atendidas como a gente imagina. E aí a gente começa a questionar, será que valeu a pena eu ter me dedicado tanto ao que eu estou, querendo uma outra coisa também? Então é importante isso, né? O André Luiz fala numa das suas obras que nós estamos no lugar certo, na família certa, com o trabalho certo, com as coisas certas, com tudo certo. Ou seja, a caminhada é esta mesma. Se nós nos dedicarmos com carinho, com respeito e amor ao que nós estamos fazendo, né, a vida mesmo vai apresentando as páginas que vão se abrindo com novas perspectivas, novas oportunidades para onde a gente vai seguindo. Mas se a gente abrir 2, 3 livros ao mesmo tempo e ficar com o olho num, no outro, nós não vamos fixar a nossa história em lugar nenhum e vamos chegar lá na frente frustrado.
abrimos o livro do bem, abrimos o livro da ilusão, abrimos o livro e vamos criando expectativas, né, nessa caminhada, sem perceber que nós deveríamos estar focados. Em qualquer área que seja, né, o profissional que fala que não é realizado, ele vai para a sua área de trabalho e começa a perceber que ele não é realizado na área dele. Mas o que é a realização? Né? O que é a realização? A realização é justamente você sentir-se compensado financeiramente, materialmente por aquilo que você está fazendo e gostar daquilo que se faz. Né? Gostar daquilo que se faz. Agora, geralmente a perspectiva material, ela sobrepõe o gosto. Na verdade, quando a pessoa fala assim, eu acho que eu não gosto muito do que eu estou fazendo, na verdade é que ele não está se sentindo compensado do jeito que ele queria por aquilo que ele está fazendo. Porque se ele fez uma faculdade para contar palitos, encher caixinhas de palitos, né? E ele estivesse ganhando um absurdo para fazer isso, eu tenho certeza que ele dizer, eu estou realizado. Estou muito bem realizado. Mas não dá tédio contar palito de jeito nenhum. Olha o que eu... Né? Eu ganho 35 mil reais por semana para encher 2 caixinhas de palito, de fósforo. Você acha que eu estou bem realizado? Né? Então, na verdade é isso, é que a compensação, nós medimos a satisfação pelo que fazemos, pela compensação que nós recebemos pelo que fazemos. E aí é o grande engano. Porque, em primeiro lugar, a profissão ou qualquer tarefa que nós realizamos nessa vida, ela é uma oportunidade abençoada que a lei divina nos deu de... Dá para ler aí? De servir. Está em grego com aramaico aqui, mas dá para ler. Né? É uma oportunidade de servir. Então, ou seja, em primeiro lugar, nós devíamos sentir-nos muito satisfeitos por podermos estar servindo naquilo que nós estamos fazendo. Seja aquele que está atrás do balcão vendendo um produto, o médico que está lá clinicando, o pedreiro que está lá trabalhando na obra, a pessoa que está lá botando o lixinho no saquinho para colocar no caminhão, não importa o que nós estejamos fazendo, toda tarefa é uma oportunidade de servir. Por si só devia nos trazer realização. Por que não traz realização? Não é a tarefa em si. Porque se o homenzinho lá que está lá juntando o lixinho para colocar lá ganhasse um valor bem satisfatório por aquilo que ele está ganhando, ele ia reclamar disso? De jeito nenhum. Ele ia comprar um macacão mais especial, com uma luva até aqui, né? Uma máscara, ia ficar todo... Catar lixo é bom. Por que é bom? Olha o quanto dá para catar lixo, olha o valor aqui que dá. Mas coitado, ele ganha uma miséria para botar o lixinho lá no caminhão, tem que aguentar aquele cheiro terrível, aquela coisa. Ele olha para aquilo e fala assim, eu queria outra coisa na vida, né? Ai, como é bom, se eu fosse médico, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Aí vai perguntar para o médico, nem sempre o médico fala, mas não sei, acho que não está certo, esses pacientes dão muito trabalho, né? O psiquiatra principalmente, né? Esse só parece doido aqui na minha frente, eu estou no que eu faço na minha vida. Pois é, mas se o sujeito ganhasse aquele valor que ele queria, tendo a compensação do como ele sonhava por aquilo que ele está fazendo, para atender inclusive ilusões, porque todos nós já temos mais do que nós precisamos, cada um de nós que estamos aqui, todos nós temos mais do que nós precisamos e merecemos, todos. Se pegar a ficha, como é que chama a ficha policial? Que o pessoal chama? Capivara. Se pegar a capivara nossa, espiritual, pelo amor de Deus, eu acho que alguns de nós estamos sendo procurados. Tem um cartaz lá no mundo espiritual, procurado. Vivo ou morto? Não, só vivo mesmo, porque a morte não existe, então tanto faz. Tanto faz do lado de lá como do lado de cá, procurado, vivo. Nós estamos sendo procurados, então a gente quer tanta coisa e nós já temos o suficiente. Seja onde for, como nós estamos, nós já temos muito mais do que precisamos, merecemos e necessitamos. Até porque a vida, ela é fugidia, é um fio que nos liga à Terra. A qualquer momento esse fio pode quebrar. E tudo aquilo que eu achei que era muito importante, as minhas conquistas que eu achei que fosse uma coisa esplendorosa, deixa de ter sentido de um instante para o outro. Eu olho, mas onde eu estou? Ai, que estranho. Eu estava sei lá, parecia que era uma festa. Onde eu estou?
Pois é. Está vivo, meu filho. Você está vivo. Quantas vezes a gente chegou a ter que dizer a espíritos que nos procuravam: onde eu estou? Você está vivo. Não, que eu estou vivo eu sei. Não, não sabe não. Se você soubesse, você não estava me perguntando onde você está. Muitas vezes, conversando com entidades, a gente comenta assim: não, você não sabe que está vivo. Se soubesse que está vivo, você não estava me perguntando. Como assim? Vamos retroceder, vamos ver o que te aconteceu nos últimos tempos. E aí o próprio espírito, fazendo um retrocesso, uma volta no pensamento, ele volta no instante em que o laço rompeu. E ele fala: então a morte não existe mesmo? Pois é, meu filho, não existe mesmo. Você está agora na vida verdadeira. Uma vida que você precisa agora buscar equacionar e resolver com seus problemas, com sua consciência, né? Ontem nós líamos o livro No Mundo Maior, né? Nós estamos estudando lá. E o André Luiz foi com a equipe lá visitar as cavernas, né? Onde estão as pessoas, muita gente que aqui na Terra era ambicioso, viveu de ilusão, roubando o dinheiro dos outros, enganando, só juntando ouro, dinheiro. Estavam lá segurando barro, lama na mão, contra o peito, e na visão deles aquilo era ouro. Eles estavam todos lá, acharam uma mina de ouro, estavam dentro de uma caverna infecta, cheia de podridão, de lama, catando aquela lama, segurando na mão. Para eles aquilo era ouro, ouro. E eles diziam: nós temos que proteger isso aqui, temos que esconder isso aqui. As ilusões, né? Então, servir é uma das maiores dádivas que nós recebemos na Terra, em qualquer posição que nos encontremos. Vale a pena perder, entre aspas, aquele tempo que a gente perde com a outra pessoa, para atendê-la, para cuidar dela, para ajudar ela. Nós não vamos resolver o problema de ninguém. Vocês não fiquem iludidos que a gente vai resolver o problema de ninguém, que nós não vamos, mas a gente pode ajudar a pessoa a carregar o fardo dela. O médico, às vezes, uma medicaçãozinha, um remedinho, que ele tem muitas vezes mais faz muito mais o papel de psicólogo ali na hora do que de médico mesmo. Dá lá um medicamentozinho, ou a medicação que realmente precisa. O atendente lá do balcão que atende bem a pessoa que vai lá comprar alguma coisa, que está precisando achar alguma coisa para pôr no corpo dela para ela se sentir melhor. Ajuda, atende com carinho, um sorriso. Tudo que nós fazemos para os outros, servindo bem no que nós estamos fazendo, nós estamos atendendo a nossa necessidade, não é a necessidade do outro. Porque nós não vamos salvar ninguém, nós não vamos curar ninguém, nós não vamos melhorar ninguém. Mas a gente pode se beneficiar disso. É bom para nós. É bom para nós. Isso é viver de realidade, não de ilusão. É bom para nós. A dona de casa, que fica em casa, que não trabalha em lugar nenhum, mas cuida da sua família, que transforma a sua casa num recanto de luz para receber a sua família, que tem prazer em cuidar da casa, fazer o alimento para a sua família, que tem prazer de cuidar da harmonia do lar, que sempre está apagando incêndio, né? Está lá com o extintorzinho, apaga um incêndio aqui, apaga outro ali, apaga outro lá, e não criando incêndios, né? Com temperamento, com um sentimento muitas vezes exacerbado, botando fogo dentro do próprio lar, incendiando o próprio lar. Um serve o outro, né? O pai serve o filho, que serve o pai, o esposo. A gente está se servindo nessa vida. Porque servir é uma das coisas mais sublimes para quem quer viver a realidade e não a ilusão. Porque Jesus, o próprio Cristo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus não desejou ser servido. E Ele é o imperador desta terra. Nós só estamos aqui por causa dele. Porque Ele nos aceitou aqui. Fui eu que vos escolhi, não fostes vós que me escolheste. Então, ou seja, Ele escolheu a gente para vir aqui na Terra e participar da experiência no mundo terreno para poder ganhar sentimento que nós precisamos, para evoluir, para melhorar, para ser feliz. E Ele nos aceitou aqui, ensinando que a maior dádiva para livrar-se da ilusão é aprender a servir. Não é conformar-se, é compreender a caminhada. Tudo que depender de nós, nós precisamos fazer. Aquilo que não puder ser feito, que extrapolou a nossa possibilidade de fazer alguma coisa, confiar em Deus. Aceitar com resignação e confiar em Deus. Tudo que nós pudermos fazer para resolver a nossa problemática, nós temos que fazer. Mas se chegar um momento onde aquilo extrapola, sai da nossa possibilidade, confiar em Deus. Entender que então a prova é necessária. Então passar por aquilo é importante. Sem revolta.
Amélia Rodrigues, numa de suas mensagens lindíssimas, o Espírito Amélia Rodrigues, ela diz assim: o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa harmonia interior, a nossa qualificação moral virá das pequenas dores que nos habituando a suportar. Isso não quer dizer que nós temos que aceitar pacificamente as coisas sem fazer nada. Habituando, suportar, compreender porque se sofre, sem revolta. Porque aí a gente cresce. A lamentação faz só o quê? A lamentação trava a prova, não deixa a prova passar. O Emmanuel fala numa mensagem dele: o barulho da revolta atrapalha o socorro que está a caminho. O revoltado impede de receber o próprio socorro. Quando você se revolta, você trava-se até para receber algum socorro que vier, que está vindo na nossa direção. Então vamos à frente. Quando ela diz então aqui que quando a gente percebe que a gente está num nível elevado de emoção, quando a gente experimenta a alegria de viver. É natural experimentar de vez em quando melancolia. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A melancolia é um processo natural. Por quê? Porque nós somos espíritos, nós não somos daqui, nós somos do mundo espiritual. Então de vez em quando a gente quer voltar para casa, sente saudade de casa. Essa saudade de casa, dos entes que ficaram lá, de espíritos venerandos, de pessoas queridas que estão no mundo espiritual, essa saudade de casa dá uma melancolia, uma leve melancolia, não depressão, nem sofrimento. A gente perde um pouquinho o brilho de vez em quando, que é saudade de casa, mas isso passa. A gente pede forças a Deus, passa rapidamente, né? Mas geralmente a gente experimenta alegria interior quando está nesse caminho melhor, né? Agora a Joana diz assim, que a vida psicológica, na busca da realidade, ou seja, o que eu vivo no meu psiquismo para encontrar a realidade, tem como suporte a conduta moral sem conflito, consciente da responsabilidade. Então nós não podemos fugir da responsabilidade, né? Se a gente quer viver a realidade. E ter uma boa conduta moral. Lembrando que decidir a respeito dos bons posicionamentos em relação à vida é muito importante. O que nós fazemos como conduta é muito importante para nós. Porque há muitas coisas que nós vamos colher como consequência que foram frutos de atos tresloucados nossos. Então a gente toma uma atitude tresloucada, tem como consequência o quê? Uma resposta dolorosa e difícil da vida também. Então, se a gente quer estar mais próximo da realidade, da nossa paz, nós temos que lembrar que a nossa conduta é muito importante, né? E não é o moralismo, mas a verdadeira moral. O que é a moral? A moral é a virtude. A busca da virtude, da paz, da tranquilidade, do perdão, da caridade, que vai firmando bons sentimentos em nós para nos dar tranquilidade interior, né? A gente não tem notícia dos homens bons da humanidade que eles eram atormentados, aflitos. Por quê? Eles tinham outros tipos de aflições, de enfrentamentos mesmo. Às vezes eles choravam pela necessidade dos outros, não deles próprios. Não choravam por eles. O próprio Jesus, no momento da cruz, quando chegaram lá no pé da cruz e ele estava lá, ele fala assim: mas não choreis por mim, chorei por vocês mesmos, pelas vossas famílias, pelos vossos filhos. Depois ainda fala para Maria, né? Mulher, aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Ou seja, não fica preocupado comigo, né? Cuidem uns dos outros, vocês. Um espírito superior não tem essa coisa de chorar por si mesmo, de sentir aflição por si mesmo. O que ele sente, né, de dor, é dor pelo outro, pela necessidade do outro, por ver o outro bem, de querer ver a humanidade bem. Então essa é a proposta. E a gente pode nem chamar de dor, né? A gente chama dor, mas na verdade não é nem isso. É piedade mesmo, né? Piedade. A piedade leva o piedoso às lágrimas, porque ele se depara com o sofrimento e na penúria do outro ele cria uma empatia, né, com a dor do outro. E ele chora junto, que é o que o Chico fazia quando ele não podia receber mensagens, né? Quando uma mãe chegava lá chorosa e não tinha uma mensagem, ele chorava junto. Chorava junto com a mãe. A dor do filho, do esposo, do irmão, né? E assim vai. Então ele chorava junto. Então isso é empatia. Isso não é aflição. Ele não estava aflito, não estava amargurado da vida dele. Pelo contrário, ele estava apiedado, né? Tinha piedade da necessidade do outro. Cabe ao ser humano, fadado à realidade, ou seja, todos nós vamos acordar, agora ou depois. Nós estamos fadados à realidade.
superar os obstáculos e superar-se. Trabalhar na autossuperação é uma das coisas mais importantes que a gente faz. A gente quer vencer os outros, mas não consegue trabalhar o próprio sentimento para ficar melhor. Eu quero que o outro seja desse jeito, que ele seja daquela forma, que ele melhore assim, que ele reaja daquele jeito, que ele se transforme naquilo. Eu estou sempre querendo que o outro fique de um jeito que para mim é mais confortável. Mas na verdade o que a doutrina propõe? A autossuperação, é o superar-se. Eu tenho que ser melhor. O Chico falava isso, né? Aos outros tenho que dar o direito de serem o que quiserem ser, mas eu preciso ser melhor. Então esse superar-se é que traz paz. Porque você pode viver no meio de uma tormenta, no meio de grandes dificuldades, mas estar em paz. Porque aquilo não lhe diz respeito. E você, além daquilo não te dizer respeito, pode ser um colaborador para, servindo, transformar aquela realidade numa realidade melhor. Aqueles médicos lá na África que tinham que lidar com o ebola lá, com aquelas coisas. Vocês imaginem se eles, olhando aquela epidemia, aquele monte de gente lá praticamente morrendo, porque grande parte deles partiram, né? O que eles podiam fazer além de tentar minimizar o sofrimento e a dor de cada um? Só isso. Eles não podiam entrar dentro de cada um e passar pela experiência do outro. Mas eles podiam fazer uma coisa que eles estavam fazendo lá, servindo. E tanto faziam isso que muitos acabaram até contraindo a própria doença enquanto trabalhavam, enquanto serviam, né? Tem lá missionários que vieram embora, cada um para determinados países, carregando a doença consigo de tanto servir o seu semelhante ali, de tanto tentar ajudar e trabalhar por eles. Então você não tem como entrar na aflição do outro, mas você pode, servindo, minimizar o sofrimento dos outros. A gente quer tirar dos outros, né? Se a gente pudesse resolver um problema do outro, não existiria gente com problema nesse mundo, porque as mães teriam tirado todos os problemas dos filhos. Consequentemente, o nosso problema teria ficado com a nossa mãe, e o dela com a mãe dela, e o outro com a mãe dela, e acabou. Não teria problema na humanidade. Eu vi uma mãe uma vez no consultório onde eu fui fazer uma consulta, e lá, junto no consultório, eu fui no gastro, e junto era um consultório de pediatria também. E eu vi uma mãe que ela colocou, a nenezinha estava tão aflita, que eu percebi que ela estava inquieta para lá e para cá, para lá e para cá. Ela puxou a nenezinha para o peito e começou a chorar também. Ela chegou a um ponto que ela seguiu impotente diante da dor da pequenininha, sem poder fazer nada. O que ela pôde fazer? Chorar junto. Se ela pudesse, vocês não acreditam que ela tiraria a dor da criança e passaria para ela? Para a criança não chorar? Ela faria isso. Mas não tem jeito. Não tem jeito. É a experiência dela, é a experiência do espírito, né? Não tem jeito. Mas a gente pode, servindo, minimizar a dor do outro, minimizar as aflições dos outros, né? Então essa é a grande proposta, né? Para isso a gente vai superando, né? Se superando, não é superando os outros. Não é possível superar os outros. E a gente vai raciocinando em termos de vida plena, ou seja, a gente para de querer se iludir com as coisas, de querer viver só ilusões. Eu já vi gente dizer assim, eu trabalho bastante, eu tenho direito de fazer o que eu quero da minha vida. Ora, trabalhar bastante é uma coisa, fazer o que você quer da sua vida é outra coisa. Não tem, não. Nenhum de nós tem o direito de fazer o que quer. A gente só tem o direito de fazer o que deve. O que quer, não. Trabalhar bastante pode ser uma escolha sua, para conquistar algumas coisas que você escolheu conquistar, como pode ser um impositivo da vida, para correr atrás do prejuízo de não ter trabalhado numa vida passada. Então tem que trabalhar bastante. Já vi gente trabalhar muito e não ganhar quase nada. Mas por quê? Pode ser que o espírito, não estou dizendo que seja regra isso, mas pode ser que o espírito tenha deixado, negligenciado o trabalho em outra vida. Agora está correndo atrás do prejuízo. Então não é mérito algum trabalhar bastante. Ótimo, que bom que a vida está dando a oportunidade de trabalhar, né? Mas a gente tem que fazer o que se deve, porque trabalhar bastante não autoriza ninguém a fazer o que quer. A vida não nos autoriza a sermos imorais, a agirmos de maneira equivocada, a agirmos nos vícios, nas ilusões, porque eu trabalho muito, porque eu faço um monte de coisa, eu estou autorizado pela vida, então a fazer o que eu quero. Não é assim. A gente só pode fazer o que deve. Porque quem faz o que quer, tanto quanto quem faz o que deve,
está em curso na lei de consequência. Então, se eu faço o que eu devo, naturalmente a colheita será uma colheita melhor. Se eu faço o que eu quero, nem sempre, pode ser que o que eu quero seja o que eu devo, mas nem sempre. Pode ser que aquilo que eu quero seja uma coisa perniciosa. E para extravasar o meu cansaço ou a minha amargura de uma falta de busca de enobrecimento do meu sentimento, eu posso me dar um comportamento equivocado e colher uma consequência que vai paralisar o meu progresso por muito tempo. Não é? Eu conheço uma história, li uma história há muito tempo atrás, numa crônica de um rapaz que achava que a disciplina que o pai e a mãe tinham imposto para a vida dele era uma coisa muito dura. Ele tinha 17 anos. E que ele achava que ele devia viver o que ele queria viver. Que negócio é esse? Eu já faço os deveres, eu estudo, faço um monte de coisa. Por que meu pai e minha mãe querem que eu haja dessa maneira assim, atendendo a essa disciplina como eles querem? Eu não vou fazer isso não. E numa bela noite, ele sabia de um grupo de meninos lá do bairro que era um bando de arruaceiros, né? Só fazia bagunça pra rua e tal, e bebia e aprontava. Ele falou assim, eu vou lá, eu vou sair escondido, vou pular a janela e vou com esse grupo e vou bagunçar um pouco, eu tenho direito. Eu já vivo numa disciplina muito grande, eu já faço tudo que tem que fazer, eu tenho direito de viver um pouco o que eu quero. E foram. Naquela noite, fatidicamente, eles cometeram um crime. Num desvario desse grupo que estava drogado, eles cometeram um crime. E a vida dele, a paz da vida dele, o equilíbrio da vida dele acabou ali. A partir daquele dia, ele então passa a ter uma série de consequências daquele ato coletivo. Não foi ele que cometeu o crime, mas estava junto. E nessa crônica, ele deixa um depoimento dizendo, né, que ele vivia uma vida muito boa e não sabia. Ele achava que o mundo era para viver assim, né? Viver sem regras. Provavelmente um anarquista do passado reencarnado. Às vezes o espírito ele reencarna, ele viveu de uma forma anárquica, né? Completamente desprezando ordens sociais. O que ele faz? Reencarna numa família de espíritos disciplinados, até rigorosos demais, para poder conter um pouco esse lado dele de rebeldia diante da vida. E só que ele não quer, porque está acostumado a ter uma vida livre, de fazer o que quer. Vem do passado com um histórico assim. Espírito sem uma moral pública muito boa. Aí o que acontece? Chega um momento que ele vai segurando, pode ser que ele não consiga. E nesse não conseguir, ele acabou criando um problema que faz muito tempo isso que eu li, ele deve estar atormentando ele até hoje, né? Porque é um estigma que fica na realidade espiritual da criatura, né? Então, é bom fazer o que se deve, nem sempre o que se quer, para que a gente possa ir valorizando a vida que a gente tem. A vida não é fácil, ela é difícil para todo mundo. Quando a gente for reclamar da vida da gente, lembra que a vida é difícil para todo mundo. Nós não estamos no coração dos outros para saber o que cada um passa. E às vezes quando você olha, a pessoa fala, aquela pessoa ali vive muito bem. Olha a casa que ela tem, olha a vida que ela tem, olha a profissão, olha o que ela faz. Instale-se dentro dela por um período da sua vida para você ver se você suportaria os problemas que ela suporta. Ou aguentaria as provas que ela tem. Às vezes o sorriso estampado no rosto guarda um coração ferido, sangrando, magoado, aflito. E a gente não sabe, porque a pessoa é muito polida, educada, então o que ela faz? Ela é gentil, ela é dócil, mas por dentro guarda o coração em chamas. E uma chama que a gente não aguentaria. Aquele ardor de alma que ela experimenta. Por isso que cada um está com a prova na dimensão que pode, que aguenta suportar. Né? Cada um está na dimensão da prova que aguenta suportar. Então a Joana fala da vida plena, né? O autoencontro mantém a serenidade no curso da evolução. Quanto mais a gente se harmonizar consigo mesmo, quanto mais eu me harmonizar, né? Harmonizar com os meus próprios sentimentos, mais eu vou conseguir entender a finalidade da minha vida, mais eu vou aproveitar a minha vida, porque o revoltado, aquele que lamenta, aquele que se revolta, ele perde a oportunidade da prova, ele não compreende, ele não assimila a lição. Não assimila a lição. Se eu preciso de uma lição de humildade, começam a acontecer coisas à minha volta para treinar a minha humildade. Se eu me revolto, eu perco a oportunidade da prova. E posso me tornar pior do que eu já estou.
Porque revoltado, eu posso desenvolver outros sentimentos que vão conspirar contra a minha paz. Ou acordar alguns sentimentos que eu já mais ou menos conquistei e que eles podem acordar com toda a força, alimentados por essa lenha nova que eu joguei agora, né? Eu jogo lenha nova na caldeira, aqueles sentimentos que era uma brasinha acesa lá no fundo, eles incendeiam-se e eu posso perder a minha reencarnação. Nós podemos perder a nossa vida, completamente. Por isso que é importante a gente se harmonizar, né, com a gente mesmo, buscar esse autoencontro, né? Conhecendo um pouco mais da gente mesmo e fazendo alguma coisa para ir mudando o nosso temperamento, aceitando as lições que a vida nos traz para crescer e não para nos revoltar contra a vida, né? A vida da gente, ela não foi constituída por Deus, Deus não permitiu que a gente estivesse aqui para que a gente viesse para cá para sofrer, mas para aprender. Agora, muitas vezes, desprovido de qualificação para aquela prova, a gente acaba sofrendo. Porque eu não tenho as forças que eu devia ter para enfrentar aquela prova. Mas eu tenho as forças suficientes. Senão Deus não me daria a prova. Mas eu não tenho as forças totais para enfrentá-las. Então o que acontece? Eu vou me sentir constrangido dentro da prova. Sentir-se constrangido é uma coisa, revoltado é outra. Aí eu posso me revoltar completamente. Né? Eu já vi gente dizer assim, a vida passa muito rápido, então a gente tem que aproveitar tudo que puder. A gente já fez isso lá atrás, não funcionou. Nós já viemos de reencarnações onde a gente aproveitou tudo que podia. E a coisa não foi boa, não funcionou. Então esta é uma vida para a gente não fazer tudo o que quer, mas fazer tudo o que se deve, aproveitando para servir. Acomodando-se não é ficar acomodado, mas acomodando-se no assento, né? No assento que nós vamos fazer a viagem, não ficar reclamando do assento, né? Ah, não sei, podia ser um pouquinho mais macio, né? Esse negócio de colocar o braço aqui, não sei, parece que não encaixa. Meu filho, nem assento a gente merecia, era para ficar de pé. Não ia ter braço a cadeira, Deus botou o braço lá para ajudar a gente poder botar o suporte em cima. O negócio era de pé, ou então era num banco de pau. Quem viajava nos trens antigos, daqui para São Paulo, tinha dois tipos de vagões. Tinha o vagão de primeira classe, que o estofado era almofadado, o banco era almofadado. E tinha o vagão de segunda classe, que era madeira e ferro. Você virava de um lado e batia, doía aqui, virava do outro, doía lá. E, meu filho, era aquilo ali, acabou, daqui a São Paulo. 14 horas de viagem, chacoalhando daquele negócio de madeira para lá e para cá. O banco era esse. A gente ganhou um banco almofadado e fica reclamando não tem um negócio para pôr o braço, que o braço não encaixa direito, né? É o nosso reclamar da vida. Nós ganhamos um assento melhor por misericórdia divina. Porque na verdade mesmo a gente iria era de pau de arara, segurando lá no suporte, de pé. Mas já ganhou um banco. Se for de madeira, muito bom, porque é melhor ser sentado do que segurando lá de pé. Mas essa é a vida. Aproveitar a existência, né? Pode falar. Sabe, eu queria que você explicasse para mim como é que é esse sentimento ruim que você fala que pode despertar, levando em consideração o retrocesso. A gente não pode retroceder, né? Então, os sentimentos ruins, eles despertam quando a gente se revolta, né? Quando a gente se revolta, a gente joga lenha na caldeira do passado. E pode despertar sentimentos que estão lá, não apagados. São brasinhas que estão lá dentro, guardadas, porque a gente se propôs desenvolver outros sentimentos para, afinal de contas, apagar aqueles, né? Mas quando a gente se revolta contra as coisas, não aceita a vida, não aceita as provas, se revolta contra Deus, né? Como uma senhora que eu atendi uma vez falou que ela tinha brigado com Deus. Eu não quero conversa com Deus. Eu vim aqui para você conversar comigo, mas não vem me falar em Deus não, que eu estou brigado com Ele. Eu falei, eu só vim fazer aqui. Não, eu briguei com Ele, acabou, não quero nem saber dele. Eu não quero saber de Deus. Eu falei, o que será que ela veio fazer aqui, né? Mas tá bom, vamos lá, né? Aí ela falou assim, não, eu falei, por que a senhora brigou com Deus? Ah, porque a história é triste realmente, é uma história dolorosa. Ela perdeu o filho e ela dizia assim, eu que sempre fiz caridade, cuidei do filho dos outros, Deus não cuidou do meu filho. Na hora que eu mais precisei, Deus não cuidou do meu filho. E o meu filho morreu. Então, eu estou brigada com ele, né? Na verdade, o que eu disse, né? Ela se revoltou dentro da prova, porque de alguma maneira, nessa caridade que foi feita, como o doutor falou lá agora há pouco, a pessoa não empenhou sentimentos nisso. Ela fez mecanicamente, tem o seu valor.
toda caridade tem o seu valor. Mas se tem valor para os outros, pode não ter valor para nós como crescimento, porque o que melhora a gente é o exercício do sentimento, e não simplesmente fazer uma tarefa por fazer. Mas pegar os tijolos que estão ali, colocar os tijolos para cá e pronto. Eu preciso pegar esses tijolos amando o que eu estou fazendo, né? Eu vou levar alguma coisa para alguém, para que eu vou fazer aquela caridade? Porque eu quero ver a pessoa melhor, porque eu quero olhar no rosto da pessoa e ver ela em paz, eu quero que ela seja feliz, eu quero que ela tenha conforto, eu quero que ela tenha tudo de bom que for possível. Então eu vou com o sentimento de ver a outra pessoa melhor. Não para apenas me desobrigar da consciência, né? De que eu devo fazer a caridade para poder agradar a Deus ou para poder ter alguma coisa lá na frente. Aí a gente ajuda os outros, mas não se ajuda. Porque o sentimento não foi exercitado. Eu não vou exercitar músculo parando de frente de uma academia e ficando olhando para os equipamentos. Bom, quanto tempo que você tem que fazer de exercício? 1 hora. Então tá bom, eu sento lá na frente e fico lá olhando para aquilo lá 1 hora. Pago a mensalidade, vou lá na academia, mas eu pagou. Fiquei lá na frente dos olhando para eles, assim, 1 hora. Vou embora, enxugo com o paninho a testa, né? Vou lá, tomo uma ducha, fui para casa. A gente faz da caridade isso. A gente faz da caridade isso. Cadê o sentimento? Cadê o exercício, né? Mas eu tenho que pegar os instrumentos, eu tenho que ir lá me interessar por quem eu estou tentando ajudar, eu tenho que querer o bem dele, eu tenho que lembrar o quanto é importante ver alguém feliz, alguém minimizar o sofrimento, querer minimizar o sofrimento dos outros. Esse querer, quando nós empenhamos o sentimento, aí nós fazemos o quê? Nós vamos mudando os nossos sentimentos. Nós vamos transformando o sentimento. Aí, em vez de jogar lenha na fogueira, né, na caldeira, a gente vai tirando a que tem lá. Vai arrancando. Não vamos botar fogo no negócio. Já está queimando. Tem que tirar o negócio. Não botar fogo lá, né? Então, a revolta, o que ela faz? Tá vendo? Não adianta fazer coisa para os outros. Não vira nada a minha vida como é que está. Pronto. O que eu estou fazendo? Revoltado, lançando lenha na caldeira. As brasas que estão lá no fundo, lá pequenininha, adormecida, elas vão incendiar-se. E aí? É mais ou menos o que a gente faz, né? A gente precisa empenhar sentimento no que faz, fazer com amor mesmo, né? O Paulo não falava? Na carta de Paulo ele fala bem, nem que eu der o meu corpo para ser queimado, der tudo que eu tenho para os pobres. Se eu posso... Essa carta de Paulo sobre o amor, se eu não tiver amor, se eu não tiver verdadeira caridade, nada disso me serve. Então, ou seja, o Paulo deixa bem claro lá na sua carta que não adianta só dar, fazer, entregar. Tem que ter o sentimento, né? Se eu der o corpo para ser queimado, ele fala, se eu falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver caridade, se eu não tiver amor, isso nada me serve. O que adianta? Se o sentimento não está envolvido. Fica uma questão só de me desobrigar com Deus, né, fugiu a palavra agora. Para fugir da minha consciência, eu estou fazendo alguma coisa. Eu entreguei lá um negócio lá, levei lá, mas tudo bem, tem sua valia, sem dúvida alguma. Está no Evangelho, né? Quando chega no mundo espiritual, a espiritualidade fala, passa à minha direita e fique muito feliz que a tua esmola te seja contada. Mas não passou de uma esmola. Para ser caridade é outra coisa, né? Esmola é dar. Caridade é dar e se preocupar. Se importar com o outro, né? Eu estou dando e me importando com ele. Eu vou fazer a visita no sábado à tarde, não porque eu quero ir lá só fazer uma leitura do Evangelho, porque eu preciso, porque isso é bom para mim. Não tem que ser bom para mim. Tem que ser bom para o outro. Por que eu vou fazer a visita? Porque pode ser que para aquela pessoa que está sendo visitada é a única visita que ela receba na semana. É a única pessoa que vai lá, somos nós, as únicas pessoas que vão lá somos nós, que vamos ler alguma coisa para ela, vamos levar um conforto, vamos levar um alento, uma palavra de esperança. Isso vai ser bom para ela. Então, cada vez que a gente vai, a gente reacende a alegria de viver da pessoa, a esperança dela outra vez. Não porque é bom para mim, se eu for lá e visitar os doentes, está lá no Evangelho. Quando a gente visita os doentes, é para Jesus que a gente faz. Então, eu vou ficar com um pontinho lá em cima. Esse pensamento tira o mérito do trabalho. E outra, eu não aprendo nada com isso, né? Quando eu acho que eu estou fazendo alguma coisa para os outros, eu não estou aprendendo nada. Na verdade, estou fazendo para mim mesmo quando me importo com o meu semelhante. Eu quero que ele fique bem. Porque ontem uma pessoa contou aqui no curso uma coisa que eu fiquei assim, muito assim, emocionado com isso. Essa pessoa disse que ia visitar uma família onde tinham 2 depressivos
E ela tinha vontade de abraçá-los, de levá-los para casa, de cuidar dessas pessoas, de colocar nos olhos da pessoa um brilho que ela não tinha, de ver a pessoa sorrir, de ouvir dos lábios da pessoa que a vida é boa, que a vida é maravilhosa. Ou seja, ela estava se importando com a pessoa que ela estava visitando. Ela queria ver o bem da pessoa que estava ali. Não simplesmente se desobrigar consciencialmente, indo lá e fazendo uma visita simplesmente. Tem a sua valia, mas não tem um benefício real, verdadeiro, no sentimento, que é um exercício. É um exercício. Vir todo dia diante de um equipamento de ginástica, ficar olhando para ele ir embora, não adianta. É como vir todo dia lá no lar de alguém, visitar a pessoa, entregar alguma coisa e ir embora. Que efeito tem? Então, onde está o exercício do sentimento, né? De importar com o outro, de querer ver o outro bem. Quem faz isso, faz o quê? Trata as próprias feridas abertas da alma. Nós temos um monte de ferida aberta. Nós tratamos as feridas. Tratamos as feridas. Pode falar, doutor. Eu vejo que um entendimento do retrocesso que ocorre quando a pessoa, aquela brasinha incendiada de novo. Ela imagina que pode estar havendo um retrocesso. Não há retrocesso, né? Isso, é verdade. Viu Marilene, né? Não. Processo de apagamento. Isso. É que na verdade a brasa já estava acesa lá, né? Você só fez o quê? Você só botou mais lenha na fogueira, mas ela estava lá acesa. Não há retrocesso. O que apagou, apagou. Ou seja, o que a gente resolveu, está resolvido. Onde houve o progresso, não tem retrocesso. O espírito não retrograda. Ele não pode, ele não volta, ele não desaprende, ele não desevolui, né? Ou involui. Só tem evolução. Então, o que significa é que muitas vezes o nosso comportamento revoltado bota fogo em brasas ainda acesas lá dentro. Elas não estão completamente apagadas. Elas estão lá ainda precisando de tempo e de ações do presente para apagá-las completamente, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a revolta pode botar fogo de novo nas nossas brasas e elas acenderem novamente, né? Que não é retrocesso, porque elas estão lá acesas. Na verdade, estão só esperando um pouco mais de combustível para acabar de acender. As que se apagaram, apagaram para sempre, acabou. Quer dizer, uma virtude conquistada é uma conquista para sempre. Ninguém desaprende, né? Tanto que o Evangelho diz assim, que o homem bom não sabe que o é, porque ele se torna a própria bondade. E é intocável, ninguém consegue fazer uma pessoa boa fazer uma coisa má. É impossível, porque isso não está na natureza dele mais. Ele se transformou, né? Que é o caminho de todos nós, nos tornarmos bons. Um dia nos tornarmos todo luz, de tal forma que essa luz nunca mais se apague. Então, uma pessoa que conquistou completamente essa virtude, a prata está completamente apagada, se por acaso ela se revoltasse, ela estaria retrocedendo. Aí estaria retrocedendo. Sempre que a gente vê uma atitude intempestiva de alguém que a gente acredita ter o máximo de comportamento possível, que já tenha conquistado um nível que a gente imagina que a pessoa tem, é porque ela não tem aquele nível ainda. É porque ela ainda alguma brasinha tinha lá acesa. O que não torna a pessoa melhor nem pior que ninguém, né? A gente tem hábito de às vezes ver pessoas nobres, boas, fazendo coisas boas, e de repente a pessoa faz alguma coisa que assusta um pouco a gente perde a credibilidade, perde e já censura. Não podemos fazer isso. Temos que ajudar a pessoa a continuar sendo o que ela era, porque na verdade essa luta dela é verdadeira. Mas como todos os habitantes de um mundo de provas e expiações, nós temos imperfeições que podem a qualquer momento, essas brasinhas acesas, elas podem a qualquer momento ainda soltar uma fagulha, né? A gente remexe lá dentro, você viu quando você remexe braseiro? Quando você remexe um braseiro, faz o quê? Sai fagulhas, não sai? Tipo, aquelas fagulhazinhas para todo lado. Então, a gente, mesmo uma pessoa que está num caminho bom, que está fazendo muita coisa boa, se ela tiver, às vezes, um enfrentamento na vida que o braseiro é remexido, alguma fagulhazinha pode sair. E ela pode ter um comportamento que a gente vai assustar. Mas a gente tinha que se assustar muito mais com o comportamento da gente do que com o dos outros, né? A gente costuma estabelecer parâmetros para os outros e não consegue verificar que o nosso braseiro vive constantemente sendo remexido, né? E fagulha sai para todo lado. A gente quer cuidar do braseiro dos outros. Você não pode deixar o seu braseiro soltar fagulha, hein? Pelo amor de Deus, segura o bicho aí. Mas a gente não segura o da gente, né? Eu quero viver como eu quero, mas você não faz favor, hein? Você é meu ídolo. Você é tudo que eu imagino. Você é bom, então você não pode. Não pode? Pode. Claro que pode. Não devia, mas pode.
A gente, né? Todo mundo pode, porque agora a gente precisa buscar esse entendimento de ter tranquilidade para lidar com isso, porque isso não é retrocesso. Mesmo aquela pessoa extremamente boa, que tem, de vez em quando, soltou uma fagulha, ele não retrocedeu. É porque o braseiro ainda lá no fundo tinha brasa acesa, né? É assim que funciona aí para nós, né? Diante de um equívoco, de um fracasso, entesoure-se a experiência e recomece o tentame. Que ninguém, acabamos de falar isso agora, que ninguém paralise a sua vida porque fracassou, porque em algum campo da sua vida alguma coisa não foi bem. A vida é um eterno recomeçar. Nós precisamos recomeçar. Numa mensagem da Joana, ela diz assim: caiu, levante-se. Levante-se e prossiga. Deus quer que a gente se levante, que a gente prossiga. Não pode ficar sentado no chão lamentando o passado. Eu não devia ter feito isso, eu não podia ter feito isso. Tanto devia e podia que fez. Né? A gente não tinha a maturidade que acreditava ter. Então caiu. Levanta, vamos prosseguir. E mais vigilante agora. Porque cada queda dá pra gente o quê? A experiência. Por ali eu não devo mais seguir. Mas se por acaso um dia eu pisar no tomate e cair dali, levanta de novo e prossegue outra vez. O que Jesus falou à mulher equivocada? Vá. Ele pergunta assim: alguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ele dá um conselho para ela. Ele dá um conselho. Ele não fala que ela está liberta, que ela está livre das consequências do que ela fez, ou que ela é obrigada a fazer isso, obrigada a fazer aquilo. Ele dá um conselho. Né? Como alguém pergunta alguma coisa para ele, fala assim: se eu fosse você, eu não faria tal coisa. Eu acho melhor você repensar isso aí, fazer tal coisa, né, que é melhor. É um conselho. Que a pessoa pode acatar ou não. Ela acatou. Ela acatou e mudou completamente a vida dela. Não quer dizer que ela não estaria sujeita a quedas nessa caminhada nova. Nós estamos sujeitos a quedas mesmo na caminhada nova, por conta da imperfeição. Mas só que o que acontece? Cada dia na direção do caminho reto, do caminho melhor, é um dia mais forte. Nós nos fortalecemos mais. Cada vez mais, de tal maneira que vai ficando quase improvável que a gente caia de novo na mesma mazela. Fica improvável. Pode acontecer, mas é improvável. Porque o bem, do mesmo jeito que o mal, quando vivenciado em sua potencialidade, ele pode consumir, destruir a pessoa, o bem vai construindo a pessoa também. E vai construindo muralhas cada vez mais fortes contra o assédio do mal. Mas depende do espírito seguir nessa direção e não desistir dela. Né? Não desistir. Levantar-se. Tem acho que é o livro Voltei, se eu não me engano. Quando os emissários passam naquelas regiões, né? Aí o mensageiro fala para ele tomar cuidado com o pensamento e o sentimento por causa dos assédios, né? Das entidades ali, que se sintonizar com o pensamento deles pode tirar eles pode tirar eles de lá e levá-los para o mundo deles lá. Isso quer dizer o quê? Não são imunes. O Espírito traz fragilidades muito graves que ele tem que vigiar. É o que a lei divina pede de nós. Vigia e ora. Jesus falou: vigia e ora. Para a gente não cair na tentação de se perder dentro de si mesmo, não é fora não. Porque o que os espíritos lá fora vão ler é o que está dentro de cada um, no pensamento. Não é o que está fora. Né? E aí eles vão. Aí eles ficam impressionados com a luz que os mensageiros emitem, né? Mas luz inteira, luz conquistada, né? Luz que eles já conquistaram. Que vão cada vez mais afastando a possibilidade do mal. E para encerrarmos, a realidade profunda já sob a personalidade do ser em trânsito, ainda mergulhado na ilusão, a um passo da decisão de conquistá-la e ser feliz. Então nós ainda estamos sob a personalidade, sob a ilusão, mas estamos a um passo da decisão de conquistar a paz e ser feliz. Então, basta a gente querer. Né? Ou seja, a gente está a um passo. É só deixar de pisar aqui e pisar ali. Mas é simples conceituar. É difícil fazer. Porque nós temos na nossa personalidade hábitos cristalizados que são arrastamentos
quase irresistíveis. Porque diz o Evangelho que não existe arrastamento irresistível. Ou seja, são forças muito potentes que nos puxam na direção contrária daquilo que a gente quer ser. A nossa ilusão, a nossa vaidade faz com que a gente assuma posicionamentos na vida que contrariam tudo de nobre que a gente aprendeu. Tudo de nobre que a gente sabe. Bem justificado por ilusões que nós criamos. Nós justificamos. Porque eu mereço viver isso. Se eu posso, porque eu não posso ter. Se eu quero, porque eu não posso fazer. Eu não tenho livre-arbítrio. Então a gente tem uma série de justificativas que vão firmando a decisão no caminho que a gente quer continuar vivendo. É um arrastamento quase irresistível, porque não existe arrastamento irresistível. A vontade é soberana quando o Espírito decide transitar num caminho melhor. Para crescer é preciso escolher. E toda escolha demanda sacrifício, sobretudo um entendimento de si mesmo. Cada momento em que nós vamos fazendo a análise interior, nós vamos descobrindo áreas da nossa personalidade anteriormente desconhecidas. Viva um dia de desilusão e nunca mais você vai querer iludir-se. O problema é que na grande maioria das vezes nós preferimos viver iludidos, porque a ilusão se acomoda muito bem à nossa paixão, aos desejos escondidos e ocultos que ninguém sabe, mas que nós gostaríamos de viver. Se vivermos um dia desiludidos, nunca mais vamos querer nos iludir. O que é verdade é que quando nos dizemos desiludidos, na verdade ainda mantemos ilusões, o prazer imediato, o brilho exterior, conspira contra a nobreza do sentimento. Porque enquanto nossas vaidades se apresentam nos palcos da exposição, a humildade nos convida à solidão. Mas não a solidão de não ter ninguém, ou de viver triste, acabrunhado, esquecido e amargurado. A solidão é um momento de encontrar-se consigo mesmo, de viver para os próprios sentimentos, compartilhando-os com todos, sem preocupar-se se seremos ou não notados, se teremos ou não sucesso, se estaremos aqui ou se estaremos ali. Refletir profundamente é a proposta que nos fez o meio do Senhor. Vigiando-nos, saberemos para onde deveremos seguir. Os caminhos do Evangelho são caminhos de luz. Os caminhos da ilusão são trevas obscurecendo a nossa caminhada, ferindo o coração na estrada que nos conduz. Que Jesus nos abençoe e nos propicie hoje e sempre a sua paz.